Olá, amigos da resolução de conflito. Aqui Eduardo Fontoura, novamente no ADR Meetings, dessa oportunidade com Ana Paula Félix e Ivan Severo. Temos como convidados do dia o professor Jorge Vieira da Silva e Luciana Severo, mediadora da Câmara de Mediação Acrópole. O professor é administrador de empresas pela Universidade de São Paulo, mestre em administração e doutor em ciências políticas pela PUC São Paulo. Fez carreira executiva no Brasil e no exterior em empresas como Novartis e Globo. Atualmente, professor da Ambra University, universidade localizada na Flórida, Estados Unidos, voltada para a comunidade de língua portuguesa. É empresário, gerente-geral da Opus Consultoria, pesquisador do tema Diplomacia Corporativa e Prevenção de Conflitos, membro do grupo de pesquisas e de Economia e Administração Política do Programa de Pós-Graduação da PUC São Paulo. Luciana Severo, por sua vez, mediadora da Câmara Acrópole, é mediadora de conflitos familiares, escolares, empresariais e especialista em comunicação com o mercado pela SPN. Pós-graduada em técnicas de negociação, conciliação, mediação e arbitragem pela Univale Santa Catarina, mestranda em solução de conflitos pela Ambra University, nos Estados Unidos. Tem formação em aperfeiçoamento na primeira visita técnica intensiva sobre mediação escolar em Buenos Aires. Hoje, como vocês notaram, nós vamos falar sobre diplomacia corporativa, no qual o professor é expert. E Luciana veio nos trazer maiores detalhes do conhecimento. Olá, senhores e senhoras. Como estão? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, professor? Muito bom estar aqui com vocês, né, nessa tarde de hoje, para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é diplomacia corporativa. Né? Tenho pesquisado bastante sobre esse tema, temos, né, evoluído muito nas nossas pesquisas na PUC São Paulo e temos também desenvolvido muito esse tema na Ambra, né, inclusive com a participação da Luciana Severo, né, que nos fornece esse elo, né, esse gancho entre a mediação de conflito, depois que o conflito ocorre, né, e esse trabalho do direito preventivo, né, da prevenção de conflitos, que hoje em dia está na pauta, né, em termos de responsabilidade corporativa, do ESG, né, o famoso aquele de prevenção em temas ambientais, né, de environment, em temas sociais como social, e o tema de governança, né, que é o governance, né, que compõe o tripé do ESG. Então, esse é um tema que está muito quente no momento, né? E a diplomacia corporativa ela se introduz, né, como algo que as empresas fazem, né, a partir de uma evolução da diplomacia de governos, da gestão de relacionamento com stakeholders, né, com partes interessadas nos negócios da empresa, e também até um pouco lá de gestão de projetos, né? Quando a gente trabalha com projetos e identifica os stakeholders em determinadas situações. Né? Trabalha-se muito com o conceito de atores, né, do mercado ou dos mercados em que a empresa atua. Eu falo dos mercados porque na Novartis, por exemplo, a gente tinha presença em mais de 200 países, né? Então, 200 governos nacionais, sem contar os estaduais, provincianos, municipais. Então, aqui nós temos, né, um trabalho de diplomacia corporativa que muitas vezes se estende a diversos níveis de relacionamento. Né? Professor, vários níveis de relacionamento, mas eles em níveis empresariais. A diplomacia corporativa, o senhor comentou que estaria atendendo 200 países, e eu acredito que está trazendo muito conhecimento da que a diplomacia de praxe usa em relação aos países e às relações comerciais internacionais. Como isso vem para o público empresarial brasileiro? Como é que está sendo recebido? Qual é a sua impressão e o que o senhor poderia nos trazer a respeito dos resultados da diplomacia corporativa? A diplomacia tradicional de governos,
ela tem uma teoria ali de política em dois níveis, né? Que é a política entre governos, que é a diplomacia mesmo, e a política interna. Quando a gente trabalha com empresas, né, a gente tem uma política em três ou mais níveis, né? Tem a política interna, tem a política da alta gestão, né? Então, do conselho de governança, do presidente do conselho, e essa empresa, muitas vezes, ela tem uma relação com o país onde ela se faz presente e tem uma relação internacional, tá? Então, a gente acaba elencando, né, para a empresa quem são os diferentes atores e os diferentes níveis. Então, só para ter uma ideia, né, o operacional da empresa, o management, né, vai lidar com clientes, com fornecedores, com imprensa, com governo local. E o conselho, né, os membros do conselho, o presidente do conselho, vai lidar com outros conselhos, com questões que envolvem a propriedade da empresa, né, as ações, as parcerias internacionais, e muitas vezes essas parcerias elas envolvem situações em que permitem uma concorrência mais de alto nível, né, o que a gente chama de fair play, o jogo limpo, né? Então, se uma empresa quer lançar ações, uma empresa brasileira quer lançar ações nos Estados Unidos, não basta ela fazer só a parte técnica, né, de legislação, né, ter um nível de governança, ela tem que desenvolver relacionamentos e tem que fazer uma certa blindagem, né, através de relacionamentos para que ela não sofra boicotes, para que ela não tenha problemas graves, né, nesse processo, né? Isso vale, né, também para questões de política interna. Você, uma organização Globo, você vai desenvolver um projeto em um determinado estado, né? Então, como eu fiz, a gente implantou a NET de TV a cabo em vários estados e nós tínhamos parceiros em cada um dos estados, em muitas cidades grandes, né? Ou seja, você desenvolve, né, um projeto com relacionamentos e esse relacionamento te ajuda, né, a prevenção de conflitos, né? Ou, caso o conflito venha a ocorrer, você ter parceiros locais, isso te ajuda, né, a resolver melhor o conflito, né? Então, quando a gente faz um trabalho de identificação de atores, desenvolvimento de relacionamento com atores, quando a gente faz parcerias, quando a gente desenvolve negócios com esses atores, né, a gente acaba desenvolvendo relacionamento local muito grande e também, né, o da alta política, né, o jogo de propriedade que muitas vezes tem um nível nacional ou internacional. Então, identificando atores e trabalhando com esses atores, né, identificando peso político, né, se é cachorro grande, magro ou mais ou menos, identificando vetor político, se é a favor ou contra o projeto que você está fazendo, você tem uma atitude, né, mais agressiva, mais de cooperação, mais de negociação. Quando a gente identifica esses atores e a gente conta com parceiros locais, a gente consegue fazer melhor uma prevenção de conflitos e, inclusive, a gente consegue ter melhores parâmetros para depois seguir numa resolução extrajudicial de conflito, caso o conflito venha a ocorrer, tá? E aí, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que nem a Luciana Severo, que trabalha com mediação de conflitos, eu pergunto assim, e que tipo de conflito você costuma, né, mediar? Né? Eu poderia chegar para um empresário e falar, olha, se você fizer isso, você vai evitar conflitos lá adiante. Ou, se você fizer um contrato com um fornecedor, indicar aqui uma câmara de arbitragem, né, uma negociação, você tem um passo a mais antes, né, de uma judicialização de um conflito, né? Então, aqui a gente trabalha muito bem em três etapas: a prevenção do conflito, né, a resolução extrajudicial, que passa por mediação, negociação, arbitragem, e a gente passa também
aí, né, a etapa final, que seria a resolução judicial de um conflito, né? Professor, a diplomacia corporativa, né, como instrumento de gestão estratégica, ela seria uma ponte entre a empresa e os seus stakeholders, né, o universo, enfim, de stakeholders existente. Então, mediante o posicionamento político, né, e a realidade atual que a gente sabe que é bastante conflitante, né, o diplomata, a figura do diplomata corporativo, no que ele pode se valer, né? E aí, como mediador, eu sempre entrelaço isso, né? O senhor sabe bem. No que ele pode se valer, assim, como seria isso, se valer dos métodos adequados de solução de conflitos, e aí a mediação, conciliação, qualquer um, né? Enfim, no que ele pode se valer, ou até das suas técnicas para essa fase, assim, da diplomacia, né? Da estratégia, como é que ele pode se valer desses instrumentos, né, das técnicas de solução de conflitos, das ADRs. Né? Primeiro que assim, a figura do diplomata corporativo ela está espalhada em toda a organização, né? Ela tem que estar desde o topo da organização, uma diplomacia corporativa de alto nível, né? Até muitas vezes os funcionários mais operacionais no seu relacionamento do dia a dia. O relacionamento do dia a dia ele tende a ser mais rotineiro, né? Mais um volume grande, com repetição. Tem um nível gerencial, de direção, que resolve as exceções, né? As exceções previsíveis, que também tem que estar preparado. E aí, no alto nível, a gente tem as exceções corporativas, que são aquelas totalmente fora da rotina da empresa, né? Então, a gente estabelece, né, os padrões, né? A gente faz um programa de diplomacia corporativa, estabelece, né, regras para a rotina, né? Então, desde script para vendedor em loja, né? Então, o vendedor chega lá com cara de vendedor, pinta de vendedor, jeito de vendedor, né? Um crachá escrito João, vendedora, ou Maria, vendedora. Ele vai falar, bom dia, posso ajudar o senhor em alguma coisa? Está dentro do script da rotina, vai repetir isso, né? E ali vão ter regras, né, para o relacionamento, né? E regras que têm que ser seguidas, têm que ser supervisionadas, e essas regras supervisionadas por alguém com um pouco mais de experiência, que também pode, né, estar capacitado para lidar com exceções, tá? O que a gente descobriu ao longo do desenvolvimento da diplomacia corporativa é que quando duas pessoas se conhecem e já têm um relacionamento de mais ou longo prazo, né, elas tendem a resolver os conflitos de maneira mais tranquila, né? O que eu quero dizer? Se eu tenho um relacionamento com o gerente de um grande banco ou com o diretor regional de um banco e aparece algum problema com a minha empresa, esse gerente vai ligar para mim e falar, olha, o que está acontecendo é isso e isso, né? Como é que a gente pode resolver isso? Então, a gente consegue resolver muitas vezes na base de um relacionamento, né? E aí a gente precisa de um programa, né, para os funcionários, em nome da empresa, agirem de acordo com regras, né, de diplomacia que a empresa estabelece, desde o nível operacional até do nível das exceções da rotina e até as exceções corporativas. Então, o diplomata, né, ele está muito na questão da atitude, de como se comportar, né? A exceção da rotina, professor, seria já um conflito instaurado, então, porque se trabalha a prevenção do conflito e a exceção da rotina seria quando a gente já ultrapassou isso, seria já um conflito instaurado e aí seria a resolução desse conflito e não mais prevenção, seria isso? Não, a exceção de um conflito, né? O que é, né? Eu trabalhei numa empresa que era uma construtora e ela tinha entregas regulares de tijolos, né? Alguns tijolos vinham quebrados e a rotina era receber tijolos todos os dias para as construções, né? E o que acontece quando o tijolo vinha quebrado, né? O meu funcionário brigava com o funcionário do fornecedor.
a partir de um determinado momento, se fez um acordo em que viriam 10% a mais, né, com a nota fiscal de simples remessa, e que o meu fornecedor me entregaria só os tijolos inteiros e levaria algum tijolo quebrado de volta. Então, a gente começa a estabelecer regras, né, para evitar o conflito, né? Agora, o que acontece quando o conflito surge mesmo assim, né? É que nós temos pessoas que já se conhecem, né? E que vão falar assim, olha, né, você não está cumprindo o que nós acordamos entre nós, então vamos, né, discutir isso, vamos negociar ou, né, a gente vai brigar. O que acontece? Quando eu já conheço a pessoa, eu consigo conversar, né? Então, a exceção da rotina, né, a maioria delas é previsível, né? Então, entra uma pessoa na loja reclamando de um atendimento, reclamando de um determinado produto. Então, isso é possível, né? Isso eu vou ter um protocolo de como lidar, né, com esse tipo de situação para evitar um conflito, né? Agora, pode ser que o conflito surja mesmo assim, né? Aí eu tenho que ter um outro protocolo, né, para lidar com o conflito, né, e de preferência com etapas, né, de mediação, negociação, arbitragem, antes de chegar na justiça, né? Exato. Professor, quando eu conheci esse tema trazido pela Luciana, diplomacia corporativa, claro que todas as luzes se acenderam, né? Olha que negócio diferente, bacana, fantástico, vamos ler, lista suas publicações, enfim. E tem, neste momento, né, nos assistindo, nós vamos ter várias pessoas que estão tomando contato com a diplomacia corporativa pela primeira vez e tentando entender o que isto é, né? E a primeira pergunta que veio na minha cabeça é: diplomacia corporativa, isso é um cargo? Isso é um estado de espírito? Isto é uma competência que os líderes têm que ter? O que é a diplomacia corporativa neste nível bem anterior, né? É o estado de espírito da empresa, é um modo de operar, é um modo de gerenciar, é um cargo. Nós temos um diplomata corporativo que faz as coisas acontecerem. Essa pergunta, sem dúvida, virá na cabeça de muitas pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo. Gostaria de ouvi-los sobre isto. Sim, ela é uma atitude, né? É uma orientação geral. Em grandes empresas podem ter pessoas especificamente para lidar com diplomacia corporativa, né? Muitas delas no nível da governança corporativa, então, né, conselho de administração, presidência de conselho e comitês, mas também, né, uma diplomacia corporativa no nível do management, né, no nível do diretor-presidente, da diretoria, né, do nível executivo da empresa, né? É assim, as pessoas, as empresas têm departamento de marketing, né, que lida com a imagem da empresa, com questões institucionais, com marketing de produtos, mas toda empresa tem que ter uma atitude voltada de marketing, né? Então, né, gestão de pessoas na empresa, né, a gente tem que atrair talentos, as pessoas têm que ter vontade de trabalhar em empresas, né, como a nossa, ou, né, vir para o nosso instituto porque tem uma imagem positiva, né? Então, muito embora um diretor de recursos humanos não seja diretor de marketing, ele pode adotar, né, uma linha de marketing em termos de imagem. O mesmo se refere a relações públicas, né, área de produção, relacionamento, né, todas as áreas se beneficiam, né, de ter uma postura de gestão de relacionamento, gestão com stakeholders, de boas relações, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, um diretor financeiro, né? Falar, olha, a nossa política aqui é de fazer um bom relacionamento com os nossos parceiros stakeholders. Então, aqui
eu gostaria que você visitasse diretores financeiros de empresas fornecedoras, de empresas clientes, gostaria que você visitasse os gerentes das agências que a gente trabalha, né, o diretor regional dos bancos com quem a gente opera, ou seja, eu faço uma orientação de relacionamento que aquele cargo precisa ter, né, para que aquele diretor financeiro trabalhe como um diplomata corporativo. Né? Agora, eu posso ter no conselho de administração um comitê, né, que eu posso definir. Olha, esse comitê vai ser um comitê de assessoria de governança, né? Um secretariado de governança, ele vai trabalhar com a parte de diplomacia corporativa do conselho e com prevenção de conflitos referentes ao conselho. É uma incumbência que eu dou. Né? Ela pode ser ao mesmo tempo uma função e uma competência. Isso. Né? Professor Jorge, o senhor diria que a diplomacia corporativa seria um mindset do board, dos diretores das empresas, e também seria uma forma de cima para baixo, colocar uma cultura da empresa no conhecimento dos seus empregados, dos seus prestadores de serviço, para que, então, se comprometam a trabalhar com esta forma de pensamento, da onde a resolução do conflito sempre está na pauta do dia a dia? Sim, a questão do mindset, sim, né, com certeza. Né? Na realidade, o meu trabalho foi o contrário. Né? Eu trabalhava como executivo em empresa. Né? Numa delas, eu era second alternate, eu era um conselheiro substituto em vários conselhos. E aí a gente começa a identificar como é que é o relacionamento dentro desses conselhos, quais são os objetivos de cada um das empresas, eventualmente trocava o conselheiro, mas tinha um objetivo institucional, e aí como é que eu consigo evitar conflitos, né? Como é que eu consigo trabalhar para que o nosso projeto saia, né? Se desenvolva. Então, eu comecei a verificar o mindset dos membros de conselhos de administração e de presidentes de conselho. Né? E aí, nos conselhos, a gente orientava também a parte da executiva da empresa, né, abaixo do conselho de administração, como é que eles deveriam lidar em termos de relacionamento. Né? Então, nas organizações Globo, trabalhei com a Sky Multicountry, então estava no conselho da Sky no Brasil, na Sky da Argentina, Sky do Chile, Sky Colômbia, né? Tinha um Uplink Facility, né? na Flórida. Então, aí tinha parcerias com outras empresas de telecomunicações e de entretenimento. Então, aí a gente começa a definir os interesses de cada um, começa a fazer um trabalho de relacionamento, e no relacionamento, claro, prevenção de conflitos. Né? Então, antes da gente começar a desenvolver mais a teoria, né? Veio a ideia do mindset, aí eu fui atrás, comecei a ir atrás de autores que falavam da diplomacia corporativa e da prevenção de conflitos. Né? Então, cheguei no Ulrich, né? que tem um livro de Corporate Diplomacy, eu cheguei no Johann Galtung, que tem a teoria da paz positiva. Né? Então, como é que eu trabalho com capacitação de pessoas e organização de estruturas e canais de comunicação para evitar um conflito. Né? O Galtung trabalha muito na diplomacia, né? Com o paradigma da paz, que é chamado no Instituto de Oslo de pesquisas na área da paz, e eu comecei a colocar, né, várias dessas ideias. Aí me deparei com a gestão de relacionamento com stakeholders. Né? Tem professores, inclusive aqui no Brasil, que tem excelentes publicações sobre gestão com stakeholders. Comecei a trabalhar com marketing de relacionamento em todas as áreas da empresa, e aí, né, foi se construindo a partir do mindset que eu já havia presenciado. Isso é importante falar, né? Considerando que a gente tem advogados aqui, né? Eu trabalhei com muitos escritórios de advocacia que trabalhavam comigo na ideia de um direito preventivo, né?
Jorge, se a gente fizer isso, a gente vai entrar em conflito com essa empresa. Né? Então, né, a gente começou a trabalhar com escritórios de advocacia, tanto no Brasil quanto no exterior, que faziam essa parte de direito preventivo. A gente fazia as consultas, então, antes de ter o problema, né? Então, né, nós fizemos a fusão da Sky com a DirecTV. Então, esse tipo de coisa, né, a gente começa a trabalhar o mindset e começa a encontrar autores, né, que começam a ir de acordo com aquele mindset. Né? Inclusive, alguns autores importantes, o Michael Porter, por exemplo, que falava da estratégia competitiva na década de 80 e ainda está muito presente em cursos de graduação. Ele, na virada do século, se juntou com o professor o Mark Kramer, da Kennedy Government School, né, de Harvard, que começou a trabalhar com a teoria da criação de valor compartilhado. Né? Então, ali ele começa a trabalhar muito mais com a gestão de relacionamento, né? E ele evolui de uma estratégia competitiva mais predadora, né, para uma estratégia competitiva simultaneamente competitiva e responsável. Né? Inclusive, eu tenho um artigo sobre isso, estratégia competitiva responsável, que faz o equilíbrio entre a competitividade da empresa e a responsabilidade corporativa, e sim, isso entra no mindset, né, daqueles que já começaram a estudar, mas assim, veio do mindset e chegou, né, e chegou para ficar. Com o ESG, a tendência é evoluir ainda mais nessa ideia de responsabilidade, começa a ter, né, uma série de parâmetros para que a empresa permaneça simultaneamente competitiva e responsável na área corporativa. Mesmo aquelas empresas que não visam lucro, né, elas precisam ter um equilíbrio orçamentário. Então, tem que ter um relacionamento, né, tem que ter uma gestão de relacionamento para que, simultaneamente, elas prestem os serviços aos quais elas se propõem e tenham também, né, um equilíbrio orçamentário. Obrigado, professor. Ana Paula. Professor Jorge, antes de a gente começar o nosso ADR Meetings, a gente teve uma breve conversa em que o senhor introduziu 2 elementos, o da capacitação e o das estruturas que são criadas a serviço da diplomacia corporativa. Eu queria pedir que o senhor falasse um pouquinho para nós, já que a gente falou tanto a respeito de prevenção de conflitos, né? Como é que se linkam esses elementos à prevenção de conflitos, né? Como é que se dá essa capacitação, que tipo de capacitação é essa, e que tipo de estruturas que se pode perceber dentro das empresas e montar essa estrutura, né? Como é que é esse processo, e que tipo de estruturas são essas que estão a serviço da diplomacia corporativa dentro da empresa? Então, aí a gente tem aquela origem, né? O Johan Galtung, né, tem um livro chamado Peace by Peaceful Means, a paz por meios pacíficos, em que ele fala da violência estrutural e da violência cultural, né? Existe, mesmo quando não existe a guerra, existe uma paz negativa, né? Muitas vezes, que é a predisposição para a violência e para a guerra. Aí ele propõe o que a gente chama de paz cultural. Né? Vamos ensinar as pessoas para que elas tenham uma agenda positiva de cooperação, de parceria, né? Em administração eles chamam de win-win, né, situation, que todo mundo ganhe um pouco, né? Então, mesmo que eu tenha mais poder, eu vou respeitar, né, as demais partes interessadas, e aí eu desenvolvo uma cultura, né, de não violência. Então, essa paz cultural é ensinar as pessoas, né, capacitar as pessoas para que elas se desenvolvam em termos de relacionamento, identifiquem os atores, né, do mercado da empresa, ou da atuação, né, que você tem dentro da empresa, que identifique os atores, faça um planejamento do relacionamento, faça um planejamento do engajamento, né? Ao identificar esses atores, tem que determinar um peso político, né, se é cachorro grande, cachorro magro, um vetor político, se é a favor ou contra o que eu estou fazendo, a atitude
se o outro ator tem uma atitude agressiva, se tem uma atitude mais de cooperação, né? Tem uns casos muito bonitos da Unilever, né? Que foram trabalhados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que falam como é que eles montaram parcerias na Hindustan Lever, né? Para não destruir as palmas para fabricar sabonetes, né? Em Palmolive, por exemplo, né? Que teve o apoio do Greenpeace na Europa. Então, só para ter umas ideias, né? Então, essa parte da paz cultural é muito importante. E aí vem a paz estrutural, que é uma contraposição à violência estrutural. Como é que eu elimino a violência estrutural através de uma paz estrutural? Primeiro que eu crio fóruns específicos para que as pessoas conversem e negociem, né? Então, pode ser uma câmara de arbitragem, pode ser uma, né, mediação, pode ser, né? Como é que eu crio canais, né? Se eu desenvolvo meu relacionamento e faço, né? Antigamente tinha o CRM, né? Que é o Customer Relationship Management, o sistema de gestão de relacionamento com clientes. Hoje a gente tem o Stakeholders Relationship Management, sistema de gestão de relacionamento com as partes interessadas. Então, eu desenvolvo o relacionamento da minha instituição, da minha corporação, né? Eu identifico as pessoas que podem resolver, né, algum potencial conflito, um conflito que ainda não aconteceu, mas, né, está para acontecer. Eu identifico as pessoas com as quais eu devo conversar, ou meu conjunto de pessoas da minha empresa identifica as diversas pessoas que resolvem problemas ou fazem a prevenção de problemas, e eu desenvolvo relacionamentos justamente para evitar o conflito, fazer a prevenção, né? Então, eu crio, né? Eu capacito as pessoas na paz cultural e depois eu crio condições, eu dou condições para que essas pessoas conversem, negociem e antes disso, né, se conheçam, tá? A gente cria canais de comunicação. Quando eu falo em estrutura, não é necessariamente uma estrutura física, um prédio, né? Mas, né, um canal. Só o fato de você ter o telefone, o WhatsApp, né, do fornecedor, né, pode evitar um problema, uma disputa, né? Então, Parece que nós estamos chegando numa... Oi. Parece que nós estamos chegando numa época do poder do relacionamento. É o poder do relacionamento, ou como um aluno lá da Ambra chamou, né, uma blindagem pelo relacionamento. Uma Né? blindagem pelo relacionamento. Isso, Essa né? é uma força gigante que eu acho que estava adormecida dentro do universo empresarial, até fora dele. Sabe que lá nas organizações Globo, a gente tem uma unidade no Rio Comprido, onde funciona a Globosat, que é um bairro bastante complicado do ponto de vista de segurança, né? E aí nós colocamos uma instalação da Sky para jogar sinais dos canais brasileiros para o satélite, né? E aí, como nós começamos a contratar muita gente da região, né, a empresa não era assaltada, né? Ou seja, né, o assaltante, eu não vou assaltar aquela empresa, minha mãe trabalha lá, né? Como é que eu vou? Então, a gente começou a desenvolver, né, um relacionamento com o bairro, né? Tem um termo que a gente chama de cluster, né? Que é o relacionamento mais próximo do cluster, né? E esse relacionamento evita problemas, evita violência até, né? Aliás, quando a gente fala em conflito, em diplomacia corporativa, eu gosto de separar o conflito em conflito violento, que quando uma ou mais partes, né, agem de maneira ilegal, quando existe uma agressão, né, quando existe uma violência, um roubo, por exemplo, existe um conflito que é legal, né? Ou seja, a gente vai para uma disputa, mas dentro da lei, né? E isso pode ser tanto na resolução extrajudicial, né, quanto na judicial. E eu tenho um conflito estratégico, que é quando uma empresa age dentro da lei, mas por ela ter mais poder econômico, ela consegue impor mais coisa. Então, eu tenho 3 tipos de conflito: o conflito violento, né, o conflito legal
e o conflito estratégico. E a partir daí a gente evolui, né, para situações de não conflito, de cooperação e de parceria. Eu tinha falado anteriormente na administração estratégica responsável, né? E aí a gente sabe que hoje temos que conciliar, né, o planejamento estratégico tradicional, que é aquele mais normativo, mais rígido, né, com o planejamento mais situacional, né, aquele mais flexível. Existe conflito entre essas duas coisas dentro de uma empresa, no momento que tem esse momento de transição, de transformação, existe esse conflito entre isso? Não, aí o que tem é que nós precisamos de um planejamento normativo tradicional que estabeleça metas, regras, né, rotina da empresa, exceções da rotina, e nós precisamos de um planejamento situacional, uma vez que o mercado é muito dinâmico e a situação muda muito, né, de uma hora para outra, né? Então, a gente pode dizer que o nível executivo e o nível de governança lidam muito mais com exceções, né? E as empresas precisam estabelecer objetivos para elas, mas elas, dada a flexibilidade do mercado, tanto para... Tem um autor prusso, né, que é o Clausewitz, né, para surpresas negativas e positivas. Então, o que aconteceu no mercado que prejudica o meu negócio? Né? Ou o que aconteceu no mercado que pode ser uma oportunidade para o negócio. Então, entra ali no SWOT, né, naquela análise de ameaças e oportunidades, né, de pontos fortes e pontos fracos que a gente tem que trabalhar. E quando a situação no mercado muda, a empresa precisa se ajustar, né? Então, planejamento estratégico situacional, ele foi pensado principalmente para governos, por um autor chileno excelente, que é o Carlos Matos, né? O Carlos Matos desenvolveu o planejamento estratégico situacional. Esse planejamento no Brasil foi adotado muito pela esquerda, né? pelo PT, então, né? Eu já dei aula em algumas instituições que pediram, não fala do planejamento estratégico situacional, porque isso... Mas, de qualquer maneira, a adaptação do planejamento estratégico situacional para as empresas é muito importante. E considerando aquilo que o Eduardo falou do mindset, né? A gente vê isso muito em membros de conselhos de administração, do Board of Directors, no mindset da corporação, né? Você tem um pessoal que tem muito conhecimento, tem poder, inclusive, para ser flexível, né? Então, né, eu já vi muito, né, o relacionamento sendo uma base para auxiliar em novas situações de mercado, né? Então, apareceu uma oportunidade. Com quem que eu falo para a gente lucrar mais com essa oportunidade? Apareceu um problema. Com quem que eu falo para minimizar, né, as ameaças na empresa? Né? Então, Covid, por exemplo, né? Você cria um comitê especial para lidar com essa ameaça, né? Mas que você tem que rever muita coisa do planejamento tradicional, normativo, aquele com orçamento, com regras, né, fazer uma adaptação. Obrigado pela aula, professor. Eu gostaria de trazer pelo menos a minha mente funciona assim, sempre buscando similitudes. E em todos os procedimentos que nós temos, eu chamo os procedimentos, as ferramentas de resolução de conflito, nós sabemos que tem uma estratégia que não pode faltar, que é a comunicação. Quando uma das partes envolvidas não se comunica, nós não conseguimos desenvolver um processo para buscarmos a resolução do conflito. Então, o ambiente necessário é que haja essa paz cultural que o senhor trouxe, e eu adoro esse termo cultura, porque se vê muito por aqui nos Estados Unidos, as empresas criam suas próprias culturas e de relacionamento entre os funcionários, não somente entre os diretores e os board of directors. Na área da diplomacia corporativa, dando condições, na paz cultural, o senhor falou que capacita e dá condições. Isso passou a ser uma regra geral dentro das empresas, e aí eu estou trazendo mais com relação, trazendo uma informação, buscando a informação com relação ao Brasil.
está sendo uma regra adotada pelos empresários em fazer com que as suas empresas criem esse ambiente e desenvolvam uma cultura para que se transformem em entes e não somente um CNPJ? E principalmente com base na ESG hoje, né? Sim, e sim, o bacana é que está se desenvolvendo essa cultura, e é mais que isso, viu, Eduardo? É muito interessante até essa pergunta, porque você implantar um programa de ESG tem custo. E se o teu concorrente não coloca um programa de ESG, né, e falha em questões ambientais e sociais e de governança, esse concorrente pode até ter custos menores e preços mais baratos, né, no curto prazo. Então, não só as empresas estão trabalhando muito para que elas sejam mais responsáveis, como elas querem que o mercado todo seja responsável, né? Então, as grandes associações de empresas, os institutos, né, eles trabalham justamente para que a gente faça do mercado um jogo limpo, tal do fair play, né? Então, assim, não é para dar passapé em ninguém, né? Se você implanta o ESG e tem muito custo e o teu concorrente não faz isso, o teu concorrente muitas vezes está em outro país, né? Então, você tem que negociar, muitas vezes, na Organização Mundial do Comércio, né? sobre essas práticas. Então, imagina o seguinte, você planta algodão e exporta algodão no Brasil. E aí você tem um país concorrente que tem mão de obra escrava, né, para lidar com esse algodão. Né? Ou seja, eu preciso, né, pressionar os organismos internacionais, nos casos internacionais, preciso pressionar os organismos internos, nos casos nacionais, né, as associações, para que todos, né, façam o mercado de uma maneira honesta né? Teve um grande supermercado que desconfiou que tinha um saco de carvão que estava sendo vendido muito barato, isso há 2 décadas atrás. O que ele fez? Ele parou de comprar daquele fornecedor, descobriu que tinha lá desmatamento, que tinha mão de obra semi-escrava, né? Levou o assunto para a Associação de Supermercados, a associação estabeleceu uma regra entre eles: olha, ninguém mais, né? Vamos fazer critérios para a seleção de fornecedores, todos têm que estar dentro da lei, né? Então, esse tipo de coisa, ele está cada vez mais presente. Agora, em termos de paz cultural, eu posso chegar para um departamento jurídico e falar, capacitar os meus funcionários, falar assim, olha, todos os contratos agora com fornecedores e clientes, a gente vai estabelecer cláusulas de mediação e arbitragem em termos de conflitos. Conflitos potenciais são esse. Então, aí eu estou criando a estrutura, né? E eu posso, no contrato, estabelecer, olha, em um caso de um problema, né, a área tal da empresa deverá ser contatada no número tal. Posso até colocar o telefone, mas, em princípio, eu capacito os meus funcionários para que eles ajam dessa forma, que os contratos estabeleçam prevenção e resolução extrajudicial de conflitos. Isso eu chamo de estrutura, um contrato, né, que estabelece comunicação como regra, fale com essa área, né? Muitas empresas têm isso na área de qualidade. Tem um problema de qualidade, entre em contato com a área de qualidade da empresa, né? Então, isso é o que a gente chama de estrutura, né? E a capacitação é quando a gente diz, olha, a estrutura inclui também esse contrato e inclui também eu estabelecer um canal de comunicação. Ótimo. Fico satisfeito em ver a evolução no empresariado e principalmente criando esse ambiente para nós consumidores brasileiros, dentro dos nossos produtos, podermos não nos sentirmos injustiçados, mas pelo menos tendo um lugar para levar a nossa voz como consumidores. E de um empresário ter, então, um outro foro a debater o problema do cliente e não o Poder Judiciário, que já se sabe que não tem condições de lidar com todo o volume de problemas que existem na nossa sociedade. Pessoal, nós
por administração de tempo e respeito aos nossos convidados, eu gostaria que os ADRs da sala tragam mais algum pitaco para que, então, façamos os nossos fechamentos. Ivan, Ana Paula, a Luciana está lá pronta para receber qualquer coisa, como o professor também. Eu fico muito impressionado, mais do que já estava, com essa mudança toda, que, na verdade, não deveria ser uma surpresa, mas né? E é boa, né? Muito boa. E como eu venho da área de marketing, já me acende todas as luzes, no sentido de que pensar de que uma cultura de diplomacia corporativa é uma tremenda diferencial, um tremendo diferencial competitivo no mercado, né? Ainda pode ser um diferencial competitivo, no sentido que o consumidor, a sociedade possa ver aquela empresa, aquela organização e sua atitude como um sinal de grande respeito pelos clientes, pela natureza, enfim, pelo ambiente e, obviamente, de volta o respeito a cada um de nós. O respeito e o relacionamento ganhando força dentro das organizações. É maravilhoso, fantástico. Para mim, é um excelente momento, eu penso. Bom, eu realmente estou maravilhada assim, com o tema, e especialmente em relação a essa característica da diplomacia corporativa de estar, né, de uma maneira sistêmica dentro da empresa, mas não apenas na empresa, mas ela transborda, né, ela vai além, pensando em redes, em redes de relacionamento, e como a gente tem percebido realmente que a relevância que o relacionamento tem para que a gente possa entender como a gente pode, de uma maneira mais eficiente, mais satisfatória, resolver os nossos conflitos por nós mesmos, né? Então, nós, como atores da prevenção de conflitos ou da resolução de conflitos quando ele já está instalado, identificando atores, né? Identificando interesses, e cada vez mais desenvolvendo essas competências que são tão fundamentais para que a gente possa atingir a paz, né? E fiquei maravilhada, eu realmente não sabia dessa base teórica do Johan Galton, né, nos estudos de paz, da diplomacia corporativa. Eu acho fantástico, tenho lido algumas coisas sobre isso, e hoje em dia, quando a gente fala, né, nessas questões estruturais, de violência estrutural, é um nome que surge de primeira, né? Então, fico realmente maravilhada, gente que gosta, adora mediação, trabalha com mediação, né? Conseguir enxergar que essas ferramentas, até através da capacitação de todas as pessoas que trabalham na empresa, de grão em grão, a gente vai fortalecendo os relacionamentos e conseguindo mantê-los de uma maneira mais saudável, a partir de todos, né, de um trabalho coletivo, de um todo, não é uma coisa que é uma diretiva e começa assim, mas depois cada pessoa vai fazendo a sua parte e consegue atingir um fim que tem uma importância absurda, né, e realmente um impacto muito importante na empresa e naquele setor em que ela atua, né, com os atores com quem ela mantém relações. Muito obrigada, professor Jorge. Foi realmente uma satisfação estar aqui aprendendo com o senhor. Ana Paula, obrigado. Eu tenho uma batata quente que caiu no meu colo aqui, eu preciso jogar para a Luciana. Ui. Luciana, como uma mediadora atuante, tendo uma câmara de mediação com a envergadura da Acrópole e com os trabalhos que, pelo menos daqueles que nós temos, que são notórios e que nós temos conhecimento, que vocês estão difundindo, trazendo a cultura da paz, ou a paz cultural, se já tivesse uma oportunidade de encontrar com um empresário que esteve imbuído ou está imbuído em trabalhar a prevenção antes
de que ela venha desaguar nas tuas portas ou nas portas do judiciário? Já tivesse essa chance e essa grata oportunidade? Já sim, Eduardo, e cada vez mais as empresas estão acordando para isso, né? Nós na Croply temos, inclusive, projetos em relação a isso, mas a gente tem um trabalho também numa empresa calçadista aqui da região, que é especificamente na área da prevenção de conflitos, né? E esse trabalho é feito justamente assim, e aí foi a riqueza, né? Quando eu me deparei com a diplomacia corporativa e conheci esse universo através do professor Jorge, né? E a gente estava em plena ação desse trabalho, que deu aquele entrelaçamento, né? Eu disse, nossa, quanta coisa da diplomacia corporativa tem a ver com a prevenção de conflitos e as técnicas da mediação, onde é que eu posso, né, fazer essa mistura toda? E a gente estava em pleno trabalho dessa empresa, e eles têm muita consciência já disso, né, de tentar prevenir o conflito, de não deixar acontecer o conflito. Então, eles fazem, nós fizemos um trabalho lá longo, ainda está acontecendo, de entrelaçar, inclusive, os setores, né? A gente trabalha diretor com a pessoa que faz lá o preguinho do sapato, enfim, né? A gente faz toda essa comunicação entre todos os níveis da empresa e através das técnicas de mediação, de prevenção de conflitos e até de algumas ideias, e aí veio, né, da diplomacia corporativa de identificar os atores, que isso foi uma coisa muito especial que aconteceu, né, a partir da diplomacia, do meu conhecimento da diplomacia corporativa, e também fez a gente dar essa renovada nesse trabalho. Mas sim, já tive essa oportunidade, já está acontecendo, as empresas aqui do Rio Grande do Sul, que para nós chegam mais as empresas daqui, né, da nossa região, já estão atentas a isso e já estão trabalhando nisso, e isso é muito interessante e muito bom, né? E a gente vê que melhorar relacionamento e tentar não ter empates, não ter, né, discussões, e sim crescer juntos, todo mundo internamente e externamente, não só, né, os problemas internos, mas as empresas também estão se preocupando com os seus stakeholders, né? Eles querem estar bem de toda maneira. E claro que para a gente se vender bem para fora, a gente tem que estar bem dentro, né? Então, eles estão trabalhando muito isso, de estreitar as relações, né, e os conflitos internos dentro das empresas. Já está acontecendo, assim, já é uma realidade nossa aqui. Que maravilha mesmo. Ficamos muito, muito mais felizes. Interessante ainda, né, Eduardo, é eles já estarem se dando conta de que a mediação é possível e de que existem câmaras de mediação no Rio Grande do Sul, né? Não é só a minha, mas tem várias já aí, já tem 10 câmaras de mediação que são credenciadas ao Tribunal de Justiça, ou mesmo assim tem as que não são, né? Que também fazem um excelente trabalho. Então, essa conscientização também é muito interessante e o pessoal está atento, assim, já é uma porta que está se abrindo, assim, gigantesca. Excelente. Muito obrigado, Luciano. Ficamos muito satisfeitos de saber que isso está acontecendo e que esse movimento, mesmo que silencioso, está fazendo a sua revolução. Professor Jorge, imensa satisfação de tê-lo aqui e gostaria de ter sua mensagem de encerramento para depois, evidentemente, lhe dar um abraço. Por favor. Isso, pegando um gancho no que a Luciana falou agora, eu estou escrevendo justamente um artigo sobre retórica, né? Que assim é muito mais ético nós sermos responsáveis, né? Em termos ambientais, em termos sociais, em termos de governança, né? Mas é importante dizer, principalmente essa é uma retórica importante, no longo prazo é mais lucrativo para as empresas serem responsáveis do que não serem, né? Então, aquela empresa que faz tratamento de água, em vez de jogar água fora, ela reutiliza a água, ela gasta menos do que se jogasse água suja no rio e depois comprasse água nova, né? Então, e isso também funciona para o pessoal do direito, né? Então, quem trabalha com a prevenção, né, hoje em dia, tem um mercado, né, enorme de empresas que estão querendo fazer a prevenção de conflitos, fazer o ISG, né? Então, aqui nós temos muitas oportunidades
né, de carreira, de negócios, né, para quem vai, né? Então, assim, é bom a ética, mas assim, ela dá lucro, né? É que nem tratar bem o funcionário. Tratar bem o funcionário, a gente tem que tratar bem por uma questão ética. Só que o funcionário bem tratado e motivado, ele gera mais resultados para a empresa. A empresa ética, a empresa responsável, também traz mais resultados, né, para os seus proprietários. Então, essa mensagem final acho que é importante, né, para deixar, né, bem evidente que as empresas estão fazendo isso, mas tem também uma consequência econômica, financeira positiva para essas empresas. Vale a pena do ponto de vista de retorno, né, financeiro também. Eu acredito que os estudos de liderança que vieram sendo feitos nas últimas décadas com grandes empresas e médias empresas e multinacionais trouxe essa lente, essa lupa para identificar isso, professor, que a economia barata não é uma economia. E um investimento é importante nesse momento. E nós estamos num período de transição global, tá? Transição mundial entre o modelo antigo, puramente estratégico competitivo, né? Predador e a gente chama de capitalista selvagem, né? Para um momento de estratégia simultaneamente competitiva e responsável para um capitalismo sustentável. Mas é um período de transição, a gente tem todo mundo aí. Né? As duas coisas ainda. Isso. Mas o trabalho está sendo feito. Sim. O trabalho está sendo feito. Professor, muito obrigado pela sua presença. Luciana, idem, obrigado pelo seu retorno à casa. Ana Paula e Mago Ivan, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela parceria de sempre. E aos nossos amigos do Instituto ADR Brasil, muito obrigado pela presença de vocês. E, por favor, deixem os seus comentários aqui embaixo. O professor vai estar à disposição, nós vamos fazer retornar a casa também e manteremos contato e repassaremos as mensagens, perguntas, dúvidas, todas que os nossos colegas, parceiros e amigos eventualmente venham a ter. Novamente, muito obrigado pela presença de todos e pela presença de quem está aí desse lado. É um privilégio contar com todos os amigos. Um grande abraço e um grande dia para todos. Obrigado a todos. Obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau.